Bom dia, alunos. Vamos começar com a nossa primeira aula gravada. Após a gravação, eu vou postar no YouTube e vou deixar o link para vocês sobre a aula gravada. Bom, nossa aula será a distinção entre jurisdição e legislação. Ela faz parte do capítulo 11 do material que eu já deixei com vocês. Tá? Eu vou passar alguns slides, só um minuto que eu já vou colocar ele na tela. Bom, então, como eu havia dito, o nosso primeiro assunto vai ser a distinção entre jurisdição e legislação. Tá? Bom, então, a distinção entre jurisdição e legislação, ela começa pela própria finalidade de suas funções. Né? Enquanto a legislação cria normas gerais e abstratas, ou seja, cria, por exemplo, leis para todos, de forma igualitária e geral a todos, a jurisdição já julga o jurisdicionado, julga as pessoas, né, criando normas concretas e individuais. Como assim normas concretas e individuais? Quando o judiciário julga, ele dá uma sentença. E essa sentença já é uma norma, né, é uma das modalidades de norma, mas ela é concreta e individual, porque ela já possui, por exemplo, a sanção, a punição concreta e já direcionada para uma pessoa certa. A pena, então, ela já é direcionada para aquela pessoa certa. Então, enquanto a legislação cria normas, ou, por exemplo, cria leis abstratas e gerais, genéricas para todas, a jurisdição, quando julga, ela dá uma sentença, e essa sentença é uma norma concreta e individual. A jurisdição, então, ela transforma o conceito, né? Ou melhor dizendo, ela transforma o direito, que é parado, estático, né? Em um direito concreto e dinâmico. Então, o judiciário, ele pega aquele direito que está na lei, aquela lei escrita, né? Que é um conceito abstrato, que é genérico, é aplicado a todos, é um conceito estático, que está parado ali na lei, e a jurisdição pega esse direito e coloca dinamismo nisso. Ela aplica essa lei, né? Ela protege o direito das pessoas, ela exerce sua função de proteção de tutela. E a proteção de tutela em última instância, ou seja, a jurisdição só é acionada quando os conflitos não podem ser solucionados de forma amigável. Quando já não tem mais nenhuma forma de solução de forma amigável, é que a jurisdição entra em cena, colocando esses conflitos em julgamento, e resolvendo e tutelando os interesses e os direitos das pessoas. Então, o judiciário, ele pega o direito estático, parado na lei, na norma concreta, e concretiza isso nos julgamentos, colocando dinamismo no direito. Bom, aí a gente também tem que diferenciar jurisdição de administração. Ou seja, diferenciar a função do judiciário da função do executivo. Né? A função do judiciário, que é a jurisdição, e a função do executivo, que é a administração. Bom, o judiciário exerce o papel de garantidor dos direitos. Né? E, igual eu disse, o judiciário, ele garante, por meio da jurisdição, os direitos. No caso concreto, aplicando esse direito nos conflitos entre as pessoas. Já a administração, ele administra os interesses, né, da coletividade, observando as normas, observando o direito. Então, o judiciário, ele aplica esse direito, né, a jurisdição aplica o direito, e a administração administra os interesses do povo segundo o direito, conforme o direito. Bom, e aí nós temos diferença, né? A primeira coisa é a parcialidade. O
Judiciário, né, tem o juiz, né, como seu pessoa, né? O juiz é imparcial, o administrador já é parcial, porque ele atende interesses do povo. Ele administra conforme os interesses do povo, né? Então, o administrador é parcial, pois realiza os interesses públicos, né? E os interesses desse público, dessa sociedade que lhe é confiado por meio do voto. Bom, a questão de ofício. O juiz, a jurisdição, ela só age se for provocada. O juiz só vai julgar se o jurisdicionado ingressar com uma ação. Já o administrador público, ele age de ofício. Ele toma a iniciativa e age de ofício para resguardar os interesses da população. Então, o administrador, por exemplo, ele vai fazer um asfalto no setor, ele não precisa que ninguém peça, ele já faz de ofício. Ah, precisa de um hospital. A administração não precisa que alguém ingresse com o pedido. A administração já faz de ofício. A jurisdição não. O judiciário só julga se alguém entrar com a ação. Ele precisa da provocação para iniciar a sua função, que é a jurisdição. Bom, já na jurisdição, também é a inexistência da coisa julgada na administração. A jurisdição, após julgado e ocorrer o trânsito em julgado, né, após a jurisdição ser exercida e ocorrer o trânsito em julgado, o que é o trânsito em julgado? São aquelas decisões que não cabem mais recurso, porque esgotaram-se todas as instâncias, por exemplo, o processo já foi até o Supremo, não tem para onde recorrer mais, ou até mesmo antes de chegar ao Supremo, se ultrapassou o prazo de recurso. Então, por exemplo, a parte no processo civil tem 15 dias para recorrer. Ele não recorre. O que ocorre, então? Ocorre o trânsito em julgado. Depois que ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, essa decisão é imutável. E mais, ela não pode ser mudada pelos outros poderes. O executivo nem o legislativo não revê as decisões do judiciário. Agora, quando a gente vai para as decisões administrativas, elas podem ser anuladas pela própria administração pública. Não se fala coisa julgada na decisão administrativa, porque ela pode ser revista. E mais, ela pode ser até alterada pelo judiciário. Ou seja, o judiciário altera as decisões do executivo, o judiciário, a jurisdição altera as decisões e os atos administrativos, e, por sua vez, a administração pública não altera as decisões do judiciário. O judiciário constantemente, né, altera, por meio de sentença, das diversas instâncias, altera atos do administrador público. Né? Revoga não, altera mediante sentença, mediante decisão. Agora, os atos do judiciário não são alterados pela administração pública. Tá? Então, essa é a nossa primeira aula gravada. Eu estou fazendo assim a aula gravada porque passando pelo YouTube, que eu acho que vai ter um acesso melhor pelos alunos. Tá? Estou à disposição no grupo de WhatsApp. Se alguém quiser passar alguma mensagem, é 99868-4949 ou no e-mail advisacneves@gmail.com. Tá? E também no horário da aula estou no chat do Moodle à disposição de todos os alunos. Tá? Muito obrigado e tenham um bom dia.